como é uma maratona eleitoral. Boa noite, mais um PowerCast. Também pode. Não quero. O gelzinho do Tibiru. E hoje estamos com nossos convidados, junto com uns brabos de bom PowerCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na Curadoria Digital em mais um PowerCast. Convidado muito especial que está aqui com a sua ilustre presença. Gostaria que ele se apresentasse e iniciasse contando um pouquinho da sua história, até um pouquinho antes do que ele já é conhecido. Seria bem interessante. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, né? Gostou da chamada? Vou seguir aqui os passos do apresentador para que a gente possa interagir aqui com os teus espectadores. Uma alegria poder estar em Taquara, é uma alegria poder estar no Vale do Paranhana. Eu sempre tenho dito que é a minha grande cidade, então para mim é motivo de satisfação. Claro que hoje a gente tem usado tanto aqui a nossa região, por ter residência fixa aqui, a família aqui, a empresa aqui, mas também fico nesse bate-bola aqui entre o Paranhana e a Grande Porto Alegre, né? Porque a gente acaba indo quase que todos os dias, fazendo o nosso trabalho na Assembleia Legislativa, mas o que nos deixa caliente, né? Ficar aqui no Paranhana, poder falar com as pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente confia, as pessoas que convivem conosco. Então é uma alegria poder estar aqui com vocês. Esperamos a gente poder ter aqui um bate-bola bastante tranquilo aqui, Marcelo. Vai ser bem tranquilo. A gente vai poder contar. Estou impressionado aqui com o deputado que me falou sobre toda a região como se morasse em cada cidade. Eu fiquei bem impressionado aí. Então a gente já vem de um bate-papo antes de ligar as câmeras, muito legal. E acredito que tu tem uma história que as pessoas hoje, quem sabe, te conhecem pelo que tu já se tornou, mas não sabe o caminho que tu percorreu para chegar até aqui. Eu nasci em São Vicente de Paulo, eu sou serrano, né? Às vezes, aliás, é interessante isso quando tu fala, às vezes tu é serrano porque tu nasceu na serra, né? Não é assim, né? Quem nasce em São Francisco de Paula é conhecido como serrano, né? Tem essa diferença, não sabia isso. Quem nasce em Canela não é serrano, quem nasce em Canela é canelense, quem nasce em Gramado é gramadense, assim sucessivamente, né? Mas quem nasce em São Francisco de Paula é o verdadeiro serrano. É serrano, isso. Até porque São Francisco de Paula era um dos municípios com maior extensão de terra do Rio Grande do Sul, né? Eu nasci bem no interior, naquela época nós tínhamos São Francisco de Paula, Torres, Osório e Bom Jesus, né? Então, vejam, os outros municípios menores não existiam no entorno, né? Então eu nasci numa região chamada Josafá, no lado oposto dos Aparados da Serra, né? Então eu vivia com minha família lá, agricultores, enfim. E em 1982, com 9 anos de idade, a família migrou para a cidade de Igrejinha, quase que divisa com Três Coroas, no loteamento Rotman, né? Tinha 13 casas na época lá. A região que eu vinha não havia energia elétrica. Eu fiz as minhas primeiras 2 séries numa escola lá no interior de São Vicente de Paula. Já depois da divisa, já pertencia a essa escola a Torres. Naquela região toda não existia energia elétrica, né? A energia elétrica veio no final dos anos 80 para lá. E a gente veio, eram 5 alunos daquela escola. E a gente veio para o Rotman. Bom, aí nós fomos estudar numa escola chamada Tiradentes, que é na frente onde que hoje é a Heineken, para as pessoas se localizar. Essa escola também não existe mais hoje. Hoje ela tem Nem sabia que teve uma escola ali. Ali na frente tinha uma escola chamada Tiradentes, e ela era do lado igrejense, do lado de lá tem o Arroio, então já é Três Coroas. E uma escola, obviamente, que em relação a que eu vim, ela era gigante, né? Mas ela tinha 13 ou 20 alunos, não recordo. Sim, de 5, tinha 4 vezes mais. E eu fui conhecer energia elétrica na escola, porque o bairro que eu vim também naquela ocasião, o Rotman, também não tinha energia elétrica, né? E aí depois, eu tinha 9 anos de idade, o meu primeiro dia de escola, nós fomos, tinha alguns gurias e tal, né, piazada da época, a gente deu o horário da merenda, né, como se diz, né, o recreio, Ramon, e a gente atravessou o arroio, né, o arroio Henk,
para o lado de Três Coroenses. E tinha um prédio, né, antigo, e tinha um ateliê nesse prédio. E eu botei o cabeção para dentro, assim, e um senhor avantajado lá dentro, assim, o que foi, guri? Tu quer trabalhar? Era um ateliê? Eu disse, claro, então tu vem amanhã de manhã às 6h30. Um serviço rapidão. Aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, né? Ô mãe, eu arrumei trabalho. E ela disse, aonde? Do lado da escola lá. Aí minha mãe levantou cedo comigo, tipo 5h30 da manhã, nós fomos lá nesse local, porque a aula era de tarde, né? E foi comigo, foi meu primeiro trabalho, então foi em Três Coroas, né? Com 9 anos de idade, podia na época, né? Então, foi uma história bacana, porque eu gosto sempre de dizer quando eu tô lá em Três Coroas, olha, meu primeiro emprego foi aqui em Três Coroas, né? Eu pulei o arroz e vim aqui, né? Então, o seu Hélio Miller, né? Amigo, a família tem relação até hoje ainda com o Renato Miller, lá, que na ocasião era genro dele. Enfim, então a gente teve essa condição. E o ateliê já era de calçado? Era ateliê de costura, de né? Costura, e tal. Sim. Isso, e aí trabalhei uma época lá, um tempo lá, depois, como era muito longe, né? Depois eu consegui um trabalho mais próximo de casa, já com 10 anos de idade, e aí eu teve o tempo ali venda de picolé, que se fazia muito no sábado, né? E também tinha a questão dos lustrar os sapatos, né? A gente fazia na época, na antiga sede do Sul Brasileiro, que hoje é o Santander, em Igrejinha, né? E, enfim, então a gente perambulou nessa idade aí de 9, 10 anos, né? E aí estudei lá, depois a gente mudou-se para uma região ali próximo daqui, hoje onde que nasceu a Beira Rio, em Igrejinha, né? Para que as pessoas possam se localizar. A gente se mudou para ali e aí eu fui estudar na escola Olívia, isso na 4ª série já daí, né? E aí eu fui trabalhar num ateliê ali próximo, né? Mas sempre usando o turno inverso da escola para trabalhar, né? A gente sempre teve essa situação desde muito cedo, né? E com 12 anos de idade, aí veio meu primeiro emprego com carteira assinada. Naquela época você podia assinar a carteira, né? Eu faço aniversário dia 7 de janeiro e assinei minha carteira dia 13 de janeiro, né? A minha CTPS. E aí sempre teve essa garantia. Isso se deu durante uns 2 anos, trabalhando no turno inverso e estudando durante o dia. E aí nós já estamos falando aqui de 6ª, 7ª série. E eu queria poder trabalhar o dia todo, né? E aí depois, então, fui estudar à noite para poder trabalhar o dia todo na indústria, né? É umas necessidades que a gente tem quando é novo, né? A indústria, né? Eu tenho algumas particularidades minhas, assim, que trabalhar não faz mal para ninguém, muito pelo contrário, dignifica muito e condiciona o cidadão. A realidade da vida, né? Eu sei porque eu tenho 3 filhos e eu percebo isso claramente, né, que há um distanciamento muito longo daquilo que nós vivenciamos no início dos anos 80 àquilo que existe hoje, né? Obviamente que depois, então, a possibilidade de fazer a formatura no antigo 1º grau, então, né? E aí você tem a possibilidade de entrar eu já estava na noite, né? E aí eu fui para o 2º grau, né? E aí quando você se matriculava no 2º grau, você podia fazer o curso técnico também, aí que não precisava ser no 2º grau, você podia fazer em escola técnica. Aí eu fui fazer centro tecnológico, por exemplo, né? Tecnólogo em calçado, 15 anos de idade. E aí eu já comecei a trabalhar, fiz vários cursos, né? Naquela época você fazia curso de datilografia, que hoje nem existe mais, né? Com 12 anos Hoje a galera de idade. já sai no teclado, né? Batendo dedinho. Então, você fazia datilografia, depois computação, né? Aí cronoanálise, cronometragem, aquela coisa toda. E aí eu fui para o curso tecnólogo, e aí onde eu me formei, onde que deu o grande up da vida ali, porque aí tu tem formação cedo, com 16 anos, antes dos 17 estava formado. Aí tu passa a ter a parte técnica, as empresas precisavam muito disso, eu me especializei. Mão de obra era uma coisa que eles pagavam para treinar as pessoas para conseguir trabalhar, eu me né? especializei em cálculos, né? Então eu sempre fui muito bom nessa área e me especializei em custo, consumos e insumos, né? E aí passei já a gerenciar sistemas, né? Tá em início dos computadores, os primeiros ali, eu estou falando aqui no final dos anos 80, início dos anos 90. E aí, enfim, então a gente preparou uma carreira e eu já pensando em estar na maioridade, né?
para poder dar novos passos, né? E assim foi feito, com 17, 18 anos, dei alguns passos também na linha esportiva, acabei indo para o futebol, tive problema com o joelho, ainda bem que tive problema com o joelho, porque daí pelo menos pude ficar em definitivo, né, na área em que acabei me especializando, enfim. E aí depois, com 19 anos, eu empreendi, eu abri meu CNPJ, eu comecei meu próprio negócio, aí tive abertura de mercado em São Paulo, fiquei 9 meses lá, depois voltei, fiquei 11 meses em Maldonado, no Uruguai, e aí isso foi em 93, né, 92, 93, virei São Paulino por ter ido morar em São Paulo, porque a gente morava perto do Morumbi, fui 35 jogos de São Paulo em 9 meses. Né? Virei São Paulino. Aí quando eu voltei para cá, acabei me associando ao Grêmio, né? Porque eu não tinha ido nenhum jogo do Grêmio e acabei indo lá 35 e 9, né? Então, morava perto. E aí, enfim, são histórias da vida, né? Aí quando eu voltei, a gente tocou o negócio, né, de forma definitiva. O meu negócio iniciou como comércio, representação e consultoria, né? Eu fazia consultoria de almoxarifado, compras, montagem de layout, montagem de organograma, né? Enfim, fazia comparação de custos, enfim. Pô, mas para ser gestor, etc e tal, tu era muito novo para isso aí. Tu muito fora da curva da realidade. Outra época, né, diferenciada. Depois, então, não iniciei meu negócio como fábrica mesmo, né? Comecei mais com essas questões aí. Claro que o sonho de consumo, eu sempre digo que eu sou sapateiro de profissão, né? Então, a gente tem a formação, a gente trabalhou muito tempo no chão da fábrica, conhece os setores, conhece todas as atividades e as operações do produto, né? E aí depois... E também conhece a realidade do trabalhador da nossa região. Aí depois, em 96, que nós começamos a produzir, não calçado, mas componente daí, que foi palmilhas, né? Ainda nesse meio tempo, para poder ganhar vida, quando eu estava lá estudando, fazendo curso, né? Trabalhava na fábrica, ganhei minha primeira oportunidade numa indústria para trabalhar na área administrativa. Eu passei pelo rádio também por um período ali de 16 meses, né? Mas aí eu queria, o foco era o meu negócio, né? E aí acabei gravando muito comercial ao longo do tempo, fazendo palco, apresentando rádio bailes, rádio festas, coisas por aí da região. E aí o pessoal que tem a minha idade vai lembrar disso. E aí a gente tocou os negócios, então em 96 começamos a fazer palmilhas e continuamos com o negócio de representações e consultoria. Em 97 eu parei com as consultorias porque começou a crescer o lance das palmilhas, né? E eu fiquei só com vendas e com a indústria de palmilhas, que daí era em Três Coroas, não era em Igrejinha, a indústria, em Moreira. E aí depois, em 99, nós abrimos em Igrejinha uma unidade de palmilha também. E aí nós tínhamos as duas unidades, uma em Igrejinha, uma em Três Coroas, e tínhamos um escritório de representações. Em 2002 houve ruptura com o sócio, e aí houve assim o boom do crescimento, né? Porque também veio a fábrica de calçado, daí uma outra unidade. Então nós tínhamos quatro negócios, né? Caramba! Era a fábrica de palmilha de Três Coroas, a fábrica de palmilha de Igrejinha, a fábrica de calçado de Igrejinha e o escritório de representações. Depois, e aí nesse meio tempo, em 96, por ter... Eu estou contando uma parte e voltando porque para as pessoas entenderem. Em 96 eu comecei a trabalhar também as questões institucionais, CTGs, associações... Como se fosse envolver a comunidade. Isso. E aí veio minha filiação partidária em 97 ao MDB. Na época era PMDB, né? Eu vim de uma família do MDB. Meu pai histórico, né? Em São Francisco de Paula. E aí acabei não concorrendo em 96 e acabei indo para a política e concorri em 2000. Mas com a escolha de concorrer a vereador ou em Três Coroas ou em Igrejinha. Aí acabei tendo o título vindo com o título para a Igrejinha e concorri para a Igrejinha, porque meus pais moravam ali, tinha um negócio ali, e tinha também a questão da associação do bairro onde eu tinha ali, que eu era presidente da associação atlética do bairro lá, que tinha lá, associação esportiva, né? E aí... Mas tua vida em 2000 já era uma confusão. Você tinha um monte de empresa para tocar, estava entrando na política, ainda estava na presidência do clube do bairro.
Em 2000 eu tive que largar daí, e aí eu estava na diretoria do Esporte Clube Igrejinha, né? Uhum. Aí em 2000 eu acabei largando provisoriamente a vice-presidência do Esporte Clube Igrejinha, larguei essas instituições, a SUSE de Igrejinha, o CTG, enfim, que eu estava envolvido. E aí eu não me elegi direto em 2000, não fui eleito direto. Eu fiquei suplente naquela ocasião, até porque eu vivia muito em Três Coroas, pouco mais em Três Coroas do que em Igrejinha. Mas foi muito bom o resultado e aí houve a oportunidade de poder assumir a Câmara por um processo que um dos vereadores acabou indo para uma secretaria e um outro vereador que havia sido eleito no MDB acabou tendo uma discórdia com o então prefeito eleito e quis ficar no negócio dele, que ele era do ramo de TI, né, da Picadilly, e eu acabei assumindo. Eu fiquei 20 meses na Câmara, mais ou menos, e isso me deu o boom para a eleição de 2004, que depois a gente fala dessa parte. E aí em 2002, então, com a abertura do calçado, eu estava com muitas questões. E aí em 2002 eu também fui eleito presidente do Esporte Clube Igrejinha. E eu fiquei 6 mandatos presidente do Esporte Clube Igrejinha. E aí eu fiquei meio que só nessa instituição, porque tem um carinho, eu sempre digo que eu sou só tricolor, né? Tricolor igrejiense, tricolor porto-alegrense, tricolor paulista. Então, eu tô cheio de tricolores. Né? Cheio de tricolores. Né? Não, pelo menos tá seguindo a mesma linha. E aí a gente tocou as empresas. Em 2007 nós paramos com a fábrica de Moreira, né? E eu fiquei mais na fábrica de Igrejinha. E aí houve o boom do grande crescimento, da expansão dos pavilhões e tal, na fábrica de calçado, na fábrica de palmilha. E em 2009 nós encerramos as atividades da área de representação. Nós tínhamos representado as antigas e conceituadas de componente e ficamos só com as indústrias, então, né? A indústria de palmilha e a indústria de calçado. Como o calçado cresceu muito, em 2011 nós resolvemos encerrar as atividades com as palmilhas e ficamos só no calçado. Voltando lá em 2004, veio a reeleição, então. E aí houve uma eleição bastante significativa. Nós triplicamos o número de votos de 2000. E aí nós tivemos uma ascensão muito grande eleitoral. E aí acabei sendo presidente da Comissão de Constituição e Justiça em 2005 e acabei me tornando presidente da Câmara em 2007, bastante jovem. E fui o primeiro eleito presidente da Câmara de Igrejinha por unanimidade. Havia sempre muito embate lá, né? Sim. E aí foi a primeira vez da história que Igrejinha elegeu alguém de forma unânime. Deixa eu te fazer uma pergunta, interrompendo um pouco a tua história, mas eu gostaria de ter isso claro, principalmente o pessoal da nossa região, que Igrejinha, que nem tu falou assim, a gente não teve um embate, a gente teve uma coesão do que o município precisava. E a gente vê realmente que Igrejinha tem um pouco dessa pegada em relação aos municípios vizinhos. Que, tipo, é mais unificado. A gente vê as coisas mais organizadas em um projeto de município mais coeso em relação a outros municípios. Tu acredita que tu viu isso sendo formado ou já vinha isso de tradição no município? Foi uma construção. Quando a gente chegou na cidade de Igrejinha, então é possível a política existia, era uma verdadeira guerra lá, né? E houve uma construção, né? Assim, a busca do diálogo, a busca das conversas, né, e tal. E eu diria assim, a própria eleição interna que houve então em 2007 para mim me tornar presidente, foi assim um consenso, mas foi um consenso construído, né? Foi difícil, né? Nunca tinha havido aquilo, né? E aí houve a possibilidade da gente separar em definitivo o poder legislativo do poder executivo. Eu fiz aquela obra da Câmara de Vereadores enquanto presidente, passamos a ter CNPJ próprio, casa própria, né? E aí a gente ficamos um ano fora e veio a eleição de 2008. E aí a gente fez aquela eleição gigantesca, fizemos aquele número de votos que foi aí o dobro do que tinha feito em 2004, né? A gente tá já tinha sido triplicado. Foi um negócio gigantesco, né? Na época, 1.300 e poucos votos foi em 2008, né? Foi 7% dos votos válidos da cidade. E aí foi a eleição também do Joel, que também fez uma votação gigantesca, né? Então a gente ficou ali, eu, o Joel, e eu acho que teve mais um ou dois da história lá que a gente tem assim, são historicamente os 4 ou 5 ali que fizeram mais votado da história da cidade, assim, né?
que romperam esses percentuais aí de 6, 7% dos votos válidos, né? E aí eu retornei à presidência em 2009. Teve um embate no MDB, né, em 2007, que fui para presidir o partido. E eu perdi a eleição interna, né, para presidir o partido. E claro que isso tinha muito a ver com a eleição de 2008, porque as pesquisas me colocavam com um percentual bastante significativo para a disputa já do executivo em 2008, naquela ocasião, né? E aí eu também, como eu me casei em 2000 e houve matrimônio, né? E o matrimônio durou pouco, tinha pouco mais de 3 anos, e eu me separei ali em 2004 e eu fiquei solteirão por muito tempo. E tinha os negócios, tinha uma dificuldade, e eu estava muito revendo esse negócio de poder ou não ter os negócios juntos com estar na prefeitura, né? Sim. Sempre tinha muita insegurança com relação a isso, se eu Sim. podia manter os negócios. Aí eu me tornei presidente novo na casa em 2009, a gente fez outras grandes mudanças, passamos a ter um plenário digital que não se tinha antes, enfim, projetos para melhorar a dinâmica e a produtividade do Poder Legislativo com a comunidade. E aí sempre aquilo vinha no embate, né? Tu vai concorrer a prefeito, tu não vai concorrer a prefeito. Sabe quando as pessoas te incomodam para isso, te cobram isso, te instigam para isso, tu te alimenta um pouco com isso. Mas a realidade é que eu tinha os negócios e eu não tinha não tinha sócio, porque tinha rompido lá em 2002, e também não tinha esposa para isso, né? Então era difícil para mim, né? Consegui conciliar tudo. Aí houve a ruptura também com o MDB em 2010, pela falta de espaços e tal, aquelas coisas todas. E eu fiquei em stand-by. A ideia era que encerrasse o mandato em 2012 e eu ia largar a política e ficar só com a iniciativa privada. Mas houve um grupo, né, que começou a conversar comigo, a possibilidade de a gente fazer, nós éramos jovens, eu me elegi muito cedo vereador, e em 2010 aqui, eu estava ali ainda com uma idade bastante baixa, 30 e poucos anos eu tinha ali. E aí houve uma possibilidade de haver uma unidade entre eu e o Joel, né, que era progressista, que era oposição ao MDB, que estava já há bastante tempo juntamente com o PTB, à frente da prefeitura. E a gente foi conversando e tal, e era muito difícil para mim realmente. E aí houve uma sinergia muito grande quando, numa conversa, eu disse, olha, se eu conseguir participar de uma eleição majoritária e que eu possa manter os meus negócios, obviamente que para mim é muito mais interessante. E aí a questão de ser vice entrou como uma luva, né? Por quê? Porque aí eu podia ficar em secretarias e a igrejinha tinha lá, e tem até hoje, né? A parte administrativa ela abre às 12 horas na prefeitura e vai até às 6:30 da tarde. Então eu poderia aproveitar minha manhã nos meus negócios, né? E treinar alguém para poder ter isso. E aí eu já era pai da Eduarda, né, que é minha primeira relação, que nasceu lá em 2004. Em 2010 eu tinha me tornado pai do Guilhermo. E a mãe morava numa cidade, eu morava em outra. E a gente também poder aproximar isso, né? E aí acabou vindo a relação próxima da mãe do Guilhermo vir morar comigo, em 2011. Nós acabamos acertando para poder fazer, então, a participação dessa eleição em 2012 de forma unificada. E aí houve essa coligação progressista e PSB. Eu migrei para o PSB. Eu acho muito legal como tu faz o casamento, porque assim, eu não decidi que eu ia concorrer à eleição. Eu tinha que estar no momento certo para me concorrer a essa eleição. Então eu tinha que estar com a família alinhada, eu tinha que estar com a empresa alinhada, eu tinha que ter a proposta do partido alinhada com o que eu precisava para daí eu tentar fazer. Mas é que tu monta isso de uma forma de que é uma construção. E a gente vê muitas vezes a pessoa, não, o ego me disseram que eu podia e eu vou ir. E eu vejo isso uma segurança de que se não desse certo, pelo menos eu estou construindo alguma coisa no meio disso. Tem que haver a construção do cenário para que tu possa ter um mínimo de expectativa, né? É claro que o momento quando eu fui fazer direito, por exemplo, quando eu entrei na UX em 2004 fazer direito, foi muito nesse sentido de poder estudar um pouco da história também, que o direito tem muito a ver com a política, né? Lá dos primeiros primórdios, assim como da igreja também. Depois, a partir especialmente de 2010, me aprofundei muito no estudo da parte eleitoral, né? Mas não da parte eleitoral jurídica, mas da parte eleitoral
de prospecção de campanha eleitoral. Então, tive assim, hoje faço palestras, né, para vereadores, para uma série de partidos, né, converso muito com isso, monto organograma e cronograma de campanhas, né, tenho absoluta convicção dos caminhos que têm sido tomados para ter campanhas vitoriosas. E em alguns momentos ela pode estar na tua mão para ganhar, em alguns momentos por alguma palavra, alguma frase ou algum gesto, ela simplesmente saiu da tua mão. Isso, mas tu só vai saber no dia da eleição. Mas quem trabalha, com a prospecção sabe qual vai ser o resultado daquilo ali. Então eu tenho muita tranquilidade para falar durante as campanhas com A, B ou C. Aqui foi o nosso enterro, tipo assim, eu falo com tranquilidade, assim, claro, em off, não vai falar na rua, porque é pior ainda, né? Mas com tranquilidade, tu errou, a campanha é muito rápida, né? Não tem como você retroagir, porque é o resultado que vai importar a partir das tuas ações, elas são rápidas, né? É uma campanha, né? Para a gente entrar mais nesse assunto, eu só queria pedir, pessoal, tá gostando desse assunto? Tá gostando dos podcasts que a gente está produzindo esse ano? Não deixe de se inscrever no canal. Acompanhe nossos patrocinadores que está na descrição desse vídeo. Está no cantinho da tela rodando o QR Code. Pode ir direto para a página deles. É quem é que realiza esse sonho de estar produzindo esse podcast, tá? Eu gostaria de saber como é uma maratona eleitoral. Tipo assim, quanto tempo a pessoa tem para decidir que vai concorrer e o que ela tem que traçar de planejamento. Qual é o mínimo, que nem tu é especialista nisso, como tu me falou, que a pessoa tem que ter de pensamento para ela poder concorrer? Bom, dá para usar o exemplo, por exemplo, de 2012, né, que a gente fez essa eleição. Então, foi minha primeira eleição, era a minha quarta eleição e a primeira do executivo, né? E já a primeira dentro dos estudos que eu estava prestando da questão mais eleitoral. E eu e o Joel não tínhamos chance nenhuma, segundo as pesquisas, né? Mas tinha uma pergunta na pesquisa. A pesquisa não vota, hein, pessoal? Mas pesquisa é aquilo que a gente faz na indústria para saber o que a moda está dizendo. Então, é uma perspectiva, né? Te dá um caminho, né? E isso também vale para a questão eleitoral. Ela não vota a pesquisa, mas ela te dá um caminho, né? Um caminho que possa ser vitorioso. Tinha uma pergunta que dizia o seguinte: se Joel e Dalciso se unir, eu posso mudar meu voto. Então, tinha o nosso principal adversário, tinha 57% da intenção de voto na época. Caramba. Mas 76% das pessoas que votavam nele dizia: se Joel e Dalciso se unir, a gente votaria em vocês. Poderíamos mudar o voto. Claro que era o voto da esperança, né? Era o voto da mudança, né? O voto da jovialidade, o voto do pensamento diferenciado. E isso foi feito, né? E essa aplicabilidade veio. Nós começamos com 9% de intenção de votos na ocasião, mas paramos em 40%. O cara que estava com 57% ia parar em 32%, e o cara que tinha 17% caminhou até 28%. E aí, com 40%, nós ganhamos a eleição. Foi uma caminhada, foi a última caminhada que se teve naquela ocasião, né? A última eleição com 90 dias, né? Depois as eleições mudaram, a partir de 2014 passou a fazer assim, 45 dias e 30 e poucos dias de TV, né? O tempo, é óbvio que ele é cada vez mais exíguo, né? Pelo formato que se deu então das eleições a partir de 2014. Mas é importante que o candidato saiba qual é o tema que ele vai fazer. Tem 3 coisas que são fundamentais para o cara ser candidato, né? Primeiro, ele precisa se tornar um cara conhecido, né? Imagem, né? Imagem é fundamental. Segundo, que ele não tem que ser candidato dele mesmo, né? Ele sendo candidato dele mesmo, ele vai ser candidato, vai fazer votos com a família, amigos, né? E vai parar por ali. Ele precisa ter um tema para trabalhar, né? Algumas pessoas chamam de bandeira, né? Eu não gosto desse termo, eu gosto de usar o termo tema,
E o tema ele pode estar relacionado a muitas questões, né? Ele pode estar relacionado a questões ideológicas, as questões de fomentação de ideias, ou até mesmo tema voltado para a própria imagem. E tu já vai entender o que é isso, né? Que estão hoje muito em voga nas campanhas eleitorais, e as pessoas, os eleitores, nem se dão conta disso. Uhum. Mas eles são extremamente discutidos nos bastidores e formado isso, né? E esse tempo ele vai se dar, ele necessariamente precisa se dar em tempo anterior, ou talvez um ano da campanha, para você ajustando isso. Você precisa formar um time, né? Se você não tiver um time, você não vai a lugar nenhum. Existe o que é você falar com o atacado primeiro, né? Que é as pessoas com quem você vai contar, para depois você ir para o varejo, né? Não dá para você sair fazendo campanha, até porque não existe isso, né? Existe a campanha lá no período de campanha. Antes são períodos, agora inclusive já está, a partir de 2016, é em voga a pré-campanha, que é a possibilidade de fazer no Brasil, né? Que é um tempo bacana de você poder ajustar e falar de temas, se posicionar. falar de isso, falar de compromissos políticos, aquilo que tu já construiu e aquilo que precisa ser construído ainda em cima das tuas propostas, né? Isso é importante. Então há uma significativa evolução assim eleitoral. Tornar um vereador, às vezes vereador, ou uma vereadora, às vezes uma vereadora, pode tornar ela até sem a pessoa ser conhecida, apenas pelo tema. O tema é fundamental, né? Então, não vou aqui entrar nos detalhes, né? Porque eu prefiro falar em sala de aula, daí que as pessoas Com possam, tempo só para falar sobre né, isso. que abre muito, realmente é muito bacana, mas tem técnicas, né? A gente, nada é por acaso, né? E aí quando você vê alguém assim, mas quem é esse cidadão aí? Talvez ele tenha feito até no subconsciente dele, sem saber que estava fazendo a coisa certa. Isso tudo existe na pesquisa, na campanha eleitoral. Mas tem um porquê. Então, o cara um personagem, né? Esse termo é usado, inclusive, por muitos aqueles que operam no meio do marketing político, né? Por quê? Porque é assim mesmo, né? A gente poderia, por exemplo, exemplificar Tiririca, por exemplo, né? É um personagem, né? Mas o primeiro personagem mais famoso deles todos é Clodovil, por exemplo, né? Na época Verdade. final dos anos 80, né? Então, E aí a gente teve jogador de futebol, a gente teve daí ex-âncora da Globo, a gente teve vários personagens. Mas muda? Percebe que muda, né? Porque você pega um cara famoso, você tem a figura da imagem só. Você pega um cara que O personagem. tu coloca e bota ele... vamos dar um exemplo só então, tá? Claro, claro. Vamos pensar assim, que aqui em Taquara tivesse um cara aqui que, historicamente, as pessoas gostam dele e ele varre rua, por exemplo, né? Uhum. Bueno, ele não tem que ir para frente de uma câmera, né, e ficar bonitinho de camisa. Ele tem que se vestir como tal, né? E se apresentar como tal, criar um nome assim e ser o varredor, por exemplo, né? Entendi. E o tema dele vai ser a imagem sleeper daquele que ele vai se apresentar. Ele pode ser o cara mais votado, porque as pessoas vão se identificar. O cara se vestir de cachorro. Bom, vou parar por aí para não falar de temas. E tem de tudo que Enfim, tu imaginar, tu né? vai entender. Tem gente que bota coletinho e bota o nomezinho Tu atrás. vai entender por que existem eleições, né? Sim. E existem eleições positivas, né? Então, isso são partes de pessoas, né? As pesquisas que a gente tem acesso, que a gente busca melhorar sempre a nossa performance enquanto instrutor, elas dão conta de que parte da sociedade vota neste, parte da sociedade vota naquele, neste ou naquele tema, isso aqui dos mais diversos pontos, inclusive aqueles que são ideológicos, seja o cara eclesiástico, né? Seja o cara de um tema militar, seja o cara do... Isso tudo tem a ver com a imagem, forma do tema ser aplicado e de que forma isso vai chegar para as pessoas, né? Alguém pode dizer, mas o que isso tem a ver com a política? Não, nós vamos falar da política, vamos falar da eleição, né? Sim. Se nós falar... a eleição é uma campanha, né? Uhum. Então, assim, para as pessoas que estão nos assistindo entender, quando você vai preparar, por exemplo, um espetáculo, né?
um baile, para ser mais simples, né? Você tem a preparação, contratação de banda, como é que vai ser, vai ter venda de cartão, você vai fazer uma campanha para executar aquele evento. Assim também é uma campanha eleitoral, você faz um planejamento para a executabilidade daquele período ali de 35, 40 dias. Você vende um produto e esse produto, se ele for bem vendido, vai acontecer. Bueno, agora isso tudo vai ter a questão analógica pela questão política. Daí, bom, daí o que esse cara vai fazer, como é que vai se dar, qual é o histórico. Sim, isso é parte da sociedade e vai por aí. A outra parte tem a ver com esse planejamento, tem a ver com essa... Então você vai trabalhando esses nichos para poder haver uma unificação. É um tema bastante complexo, é um tema que envolve muito, ele é muito bacana de você conversar com as pessoas. Vale a pena ser estudado. Vale, né? Eu diria que aqueles que querem um caminho, que querem inclusive ter um profissional da área, ele é bastante rentável, né? Tem bastante recurso. Por quê? Porque você trabalha com partidos políticos, trabalha com políticos, trabalha com pessoas que querem entrar na política. O custo de uma aula não é barato, né? Enfim, são várias questões. Bom, isso vai dar certo? Bom, isso são preparações. Isso é que nem você fazer faculdade. Você faz um curso e às vezes você vê que não é aquilo que você quer. Não é o que aplica. Então é um investimento, né? É assim, então tem que haver um caminho. Bom, tu pode ter a maior formação e chegar lá e não acontecer a tua eleição. O que aconteceu, o que não aconteceu? Tudo tem um porquê, né? Nada é por acaso, né? Os pequenos erros é o que normalmente colidem com a negatividade, né? Os grandes acertos, né, em pequenos detalhes, é o que dá a positividade. Então, esse tempo, né, não há assim, tecnicamente, dizer este é o melhor tempo. O melhor tempo sempre vai ser casamento das 3 premissas fundamentais: tema, imagem e como isso vai chegar, né, no eleitor. Haver um erro, né, pequeno, por menor que seja, nesse contexto aí, pode haver um resultado muito negativo ou extremamente positivo, né? O mais importante é que você não seja candidato de você mesmo. Então, isso é o mais importante, que a sociedade possa entender isso. Então, esta é a dinâmica, né, dentro de um contexto eleitoral. Voltando para 2012, tivemos sucesso. E aí? Aí promovemos... Se puder trazer um cafezinho para mim, agradeço também. Aí promovemos, né? Tomar um gole d'água aqui para molhar o bico. E 2012... Assessor preparado, né? Com um olhar apenas. A gente, em 2013, então, assumimos a prefeitura. Por uma questão de levantamento inicial, a gente percebeu que a cidade estava com muita dificuldade financeira. Era quase 6 milhões em dívidas na época, recurso da época. Eu acabei assumindo 5 secretarias, né? Nós diminuímos muitas as secretarias. O Joel ficou com parte da prefeitura. Nós inicialmente começamos com 6 secretários. Enxugamos completamente a máquina, fizemos uma reestruturação. Uma remodelação, né, de toda a parte de gestão. Buscamos aplicar na prefeitura aquele nosso conhecimento da iniciativa privada. O Joel era um cara que era representante comercial, então ele tinha também esse QI da iniciativa privada. A gente, como eu vinha mais da indústria, eu cheguei a ter quase 200 funcionários, né, naquela época ali. Então a gente passava muito do nosso conhecimento e passamos a traçar um caminho que foi bastante significativo. O Joel sempre foi um cara bastante firme nas decisões e isso fez com que a gente construísse um mandato entre 2013 e 2016 infinitamente muito superior aos mandatos anteriores que haviam sido feitos na cidade. A prova disso é que a gente fez uma reeleição, né, a maior reeleição da história da cidade, com 70 e poucos % de percentual na reeleição. Isso nos deu o terceiro maior percentual de reeleição do estado do Rio Grande do Sul em 2016. E aí, nesse meio tempo, né, como eu era o secretário do Desenvolvimento Econômico da cidade, a gente buscou planejar a partir de 2013 como gerar renda, como gerar emprego. Como eu sou um desenvolvimentista por natureza e a minha origem vem daí, de estar na iniciativa privada, nós passamos a nos especializar
em gerar renda, gerar emprego e gerar desenvolvimento. E buscamos, então, fazer o que a gente chama, né, que ficou conhecido no estado inteiro, né, que é o PRODEM, o Programa de Desenvolvimento, né, foi o primeiro grande programa municipal do estado do Rio Grande do Sul. Eu busquei, por analogia, Campo Bom, um pouco da lei, no estado de Minas, né, em Nova Serrana, para montar a norma, e começamos a aplicar ela em 2015 na cidade de Igrejinha. Houve um grande boom, né, a gente montou o primeiro balcão do empreendedor, balcão de negócios, né, na cidade. Isso passou a ter uma grande repercussão, né, acolhimento da desburocratização era meu grande tema, né, a busca incessante de poder fazer licenças em até 30 dias naquela época. Hoje eu acho que já sai em Igrejinha em uma semana. Caramba! A gente tem, já naquela época, né, os alvarás, na época, que era um negócio burocrático, a gente puxou tudo para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, saía assim em 7 dias, né? Aí passamos a ter aquelas premiações, passamos a ter o prêmio das 50 melhores cidades para se viver, pela revista Isso É, recebemos o prêmio, né, de desenvolvimento lá pela revista. Houve uma Como foi concepção... esse movimento? Porque eu lembro que, tipo, isso foi uma coisa tão orgulhosa pro igrejense. Eu achei, tipo assim, pá, que incrível. Tipo, eu nasci em Igrejinha, mas minha vida inteira eu fiquei em Parobé. Então, eu brinco que eu nasci em Igrejinha, no outro dia eu já tava em Parobé. Mas é uma coisa tipo, pô, tá aqui do ladinho, é uma coisa tão legal, tá vendo? Eu frequento muito Igrejinha e tu vê que é uma cidade diferenciada. Sente segurança, sente estruturação, tu vê os bairros antigos evoluindo. Isso é uma coisa que é muito legal, que eu não consigo ver em outras regiões assim. E tu acha que isso foi fruto dessa desburocratização, do investimento? Chegou a vir investimento de fora nessa época? Aí é uma grande construção, né? Tu tem, realmente o PRODEM foi extremamente importante para muitas indústrias que estavam na cidade, para muitos empreendimentos que estavam na cidade e para muitos outros que nós trouxemos para a cidade, né? E aí toda essa gestão também, né, capitaneada pelo prefeito e pela toda a nossa equipe, no que nos ajudava muito, era importante que a gente falasse com a sociedade, falasse com as pessoas do orgulho de estar na cidade, o orgulho de estar paranhana, né? E o orgulho de estar igrejinhense. E isso foi fazendo com que a gente estivesse realmente em outra prateleira, por assim dizer. Claro que depois da eleição de 2000, Eu lembro que na 2016, Oktober desse ano que vocês ganharam o prêmio, todo mundo tinha um adesivo colado no peito. É, E foi uma febre mesmo. eu sempre brinco que eu e Joel éramos como se fosse uma peça só. Chegávamos numa escola, por exemplo, né? As crianças chamavam o Joel de Dalciso e chamavam eu de Joel, né? Era assim, né? E aí as outras olhavam. Era dupla! E algumas crianças olhavam pra mim assim e falavam 10 Joel e Dalciso. Tipo, Isso aí, como se eu fosse Sandy Júnior. como se eu fosse um só, né? E olhava pro Joel e chamava 10 Joel e Dalciso. Era assim, sabe? Então era um negócio que não sei se vai ser construído outra coisa igual, mas enfim, era assim. E aí, depois passou a eleição de 2016, a gente começou a pensar assim, no combo do guarda-chuva, como é que a gente podia fazer isso para a região, e a gente estava preocupado que a região há muito tempo não tinha representatividade e tal. E numa conversa, ainda em dezembro de 2016, a gente conversou com o prefeito, ver se ele não queria ser candidato na eleição de 2018. Aí ficou no colo, né? Ele ficou de dar resposta até março, porque ele tinha que renunciar. E aí a ideia foi então que ele não renunciasse, né? E que a batata quente ficasse no meu colo, né? Aí a gente buscou fazer condições, criar um ambiente na região que fosse propício, né, a mostrar para as pessoas da importância da representatividade e do crescimento e da garantia, especialmente do orgulho e da honra de poder viver numa região que pudesse ter a representatividade política. E a gente passou a construir isso nas palestras, fizemos 77 palestras do PRODEM, usando o programa de desenvolvimento daí, para mostrar para as cidades vizinhas que era possível a gente ter uma grande cadeia de desenvolvimento aqui na região. E aí, isso foi durante o ano de 2017, até então haver a solidificação, né, a consolidação ali no início de 2018, para que eu pudesse, então, estar pré-candidato na eleição de 2018. Era muito difícil, era um sonho a ser Há muito captado, tempo não se fazia. mas eu tinha um histórico de 5 eleições positivas, né? E também o formato de fazer
era instrutor e tal, a gente sabia os caminhos. Nós fizemos um cronograma daquilo que a gente buscava levar para a sala de aula, mostrar para os alunos, mostrar para os pré-candidatos como tinha que ser feito. Nós buscamos nos encorpar desses ensinamentos todos e poder trabalhar. Foi muito trabalho, foi muita correria, montar todas as estruturas, né? Fazer uma grande campanha majoritária numa eleição proporcional, como foi a de deputado de 2018, mas nós tínhamos convicção de que a gente conseguisse mexer com as pessoas e fazer com que elas entendessem da importância, nós teríamos uma eleição bastante significativa e certamente iríamos estar brigando nas pontas. O partido ajuda um pouco com a questão do quociente, que nós entendíamos que 25 mil votos naquela época nós poderíamos estar brigando, estarmos nas pontas, ali como se diz, né? E nós certamente iríamos eleger 3 ou 4 candidaturas, 3 ou 4 cadeiras na Assembleia Legislativa. Então, se nós fizéssemos 25 mil votos, 24, nós íamos estar... A gente sempre usa matemática, os cálculos, né? A história. Tu pega os últimos 6 eleições para poder pensar como vai ser. E é importante isso, né? Sem isso, nem planejar, sem olhar, tu não vai a lugar nenhum. E, bom, fizemos a eleição. Planejamento é a base de tudo. Desde o negócio, desde a campanha, desde o projeto para conseguir fazer a campanha ser um sucesso e entregar resultado para o povo. Não tem como fazer isso. Só planejamento. E aí, quando chegou na hora da campanha eleitoral, nós tínhamos planejado, então, fazer entre 24 e 26 mil votos, com prospecção para fazer mais, mas esse era o ideal, era o mínimo necessário para poder chegar. E começamos a mapear isso tudo, os times, aquilo que nós ensinamos no dia a dia, montamos as equipes, as coisas acontecendo. Quando chegou lá pelo dia 20 de setembro, né, nós tínhamos absoluta convicção que nós estaríamos naqueles números. A gente não sabia quais seriam eles, mas nós tínhamos convicção porque tudo estava funcionando bem e tudo ia como nós tínhamos planejado. Aí começou os grandes lances, que é a parte final, né, as últimas 2 semanas, que a gente chama depois do dia 20 de setembro. Passa o 20 de setembro, que é feriado aqui no Rio Grande do Sul, a gente começa a entender, começar a separar, né, os derrotados dos vitoriosos. A gente sempre fala isso, né? Nas 2 semanas já tem gente que está desistindo. Estou falando abertamente aqui, né? Como é que é. E a gente sabe como é que se dá isso, né? Então a gente tinha convicção que a gente estava numa construção bastante positiva de uma eleição vitoriosa. E a gente começou a fazer os atos que se faz para uma campanha vitoriosa nos últimos tempos, e aí tocamos o planejamento, cumprimos todas as agendas, trabalhando 17, 18 horas todos os dias para cumprir, para que as coisas acontecessem, né? A gente sabia que tinha que ser mais que 90% dos nossos votos, tinha que ser da região, até por causa da perna, nós não tínhamos estrutura grande, tínhamos estrutura pequena, dentro de um guarda-chuva relativamente com 160 mil eleitores, que se tem de Nova Hartz para cima, até Três Coroas, usando o Rolante Riozinho, Taquaraparobé, Igrejinha e Três Coroas, Nova Hartz. Então, correndo muito aqui. Chegou no momento da votação, as coisas andaram bem, andaram dentro dos percentuais que a gente precisava, um pouquinho mais, um ganhando um pouquinho mais, né? E aí chegamos a quase 27 mil votos ali, que foi a garantia de poder ficar em terceiro. Se nós tivéssemos feito 26.500 votos, por exemplo, né, nós teríamos ficado em quarto e o PSB não elegeu 4, elegeu só 3. Então eu fiquei 198 votos à frente do quarto colocado, que era o vice-governador do estado, né, o Beto Grillo naquela ocasião. Então eu tinha que brigar com os gigantes, né? Sim. Mas enfim, deu tudo certo e a gente passou então a ter um mandato. Tive que brigar com os gigantes, vencendo. Sim, Isso é bom, não é uma concorrência, mas é bom vencer, é legal. A política não tem inimigo, isso é muito importante falar, isso aí, né? O teu adversário, ele te ensina e ele é do teu partido. E quando você leva para o lado pessoal, você acaba perdendo o foco, né? E aí nisso se perdem muitos, né? Porque não existe ninguém melhor que ninguém. O que existe é planejamento bom, executabilidade perfeita e busca incessante do teu objetivo. É isso, não tem volta, né? Mas o teu adversário falou isso, deixa ele.
Quando você dá margem para que as pessoas comecem a falar, deixa ele falar, ele vai se perder. E tu não pode te perder, tu tem que ter o foco. E tá no teu planejamento. Tá no teu planejamento falar do cara? Não, não tá. Então não vai falar. Simples assim, né? Mas o cara tá falando, diz que tu é um FDP. Deixa ele falar, o problema é dele. A sociedade vai ver isso. Né? É assim. Então, a ideia é o foco, né? É a busca incessante pelo objetivo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Nessa última eleição municipal, eu pude presenciar algumas coisas. Tipo assim, eu vi candidatos conseguindo obter o sucesso se elegendo e eu vi alguns que não tiveram sucesso se elegendo. Só que eu vi duas posturas. Eu vi vereadores que não se elegeram, que viram aquilo ali como, nossa, que coisa legal, agregou muito na minha vida, mesmo não vencendo. E acabaram assumindo o cargo depois, mesmo ficando suplente. E eu vi pessoas que não se elegeram, mas chegaram perto e sendo extremamente ingratos com quem votou neles. Tu acha que isso, no momento que a pessoa tem isso, ela morreu politicamente? Ou como seria a melhor reação para te ter quando tu não conseguiu obter o êxito, assim? Cada candidato tem um perfil, né? Isso é importante, né? É uma pessoa, né? Tem uma personalidade ali por trás, tem um ensinamento, uma cultura, uma vocação. E a gente não pode ficar julgando as pessoas por aquilo que ela... até porque sempre acho que todo mundo o julgamento, né, ele deve ser divino. Agora, é óbvio que as pessoas não são culpadas, não é os outros que são culpados das tuas derrotas, né, das tuas incapacidades de ter objetivos alcançados. É você mesmo, por aquilo que eu falei lá no início, pela questão dos erros, por menores que sejam, eles vão ter um determinado significado lá na frente, na hora do resultado. Você não ter alcançado o objetivo, e aí é importante também que se diga isso, a gente fala isso em sala de aula, tem duas questões que são importantíssimas na política, né? Tem o resultado eleitoral e o resultado político. Tem a vitória eleitoral e a vitória política. Tem a derrota eleitoral e a derrota política, mas tem a derrota eleitoral e a vitória política. Bom, o que é isso, Dulcido? Isso é assim. Às vezes você pode não ter o resultado eleitoral. Tá, foi derrotado eleitoralmente. Mas pode ter tido uma grande vitória política. Talvez você não tinha tanta grandeza dentro do teu município e passa a ter uma grandeza muito, muito grande a partir daquilo ali. Mas você tem que saber tirar disso, né, fazer disso uma vitória. Como eu disse no início do nosso papo aqui, na minha primeira eleição, eu não fui eleito direto, né? Eu fiquei suplente. Eu tive uma grande vitória ali, política naquele momento, né? Eu não tive o resultado eleitoral, mas eu vejo isso como uma vitória naquele momento. Então eu tive um resultado positivo politicamente. E tanto é verdadeiro que quando chamado fui, né, a gente acabou fazendo aqueles meses ali como suplente, assumindo de forma titular a Câmara de Vereadores de Igrejinha. Na minha eleição, logo em seguida, eu fiz 3 vezes mais votos do que a primeira. Então vejam o tamanho da vitória política e o tamanho da vitória eleitoral que daí se construiu junto. Sim. Lá na frente. Então, você não tem que ficar aborrecido, né, e ficar botando a culpa nos outros. O culpado é só você. O CPF é teu, né, tia? Não vai transferir. Adorei essa. Gostaria de deixar mais alguma mensagem, rede social? Ou tu gostaria de falar sobre algum projeto que tu está executando? Fica à vontade. Não, acho que primeiro eu agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, conversando com todas as pessoas que vão ter a oportunidade aí de nos assistir. A gente tem passado por um momento bastante significativo. Em 2018, se eu fizesse uma campanha eleitoral e falasse daquilo que nós gostaríamos de fazer para o Paranhana e que se fosse alicerçado naquilo que nós estamos executando, eu mesmo olharia para mim e diria que eu estou mentindo para mim mesmo. Nós temos construindo um mandato de muitas entregas, né? Nós vamos fechar 2022, certamente, entregando aqui no Paranhana algo em torno de 50 milhões em recursos para a nossa região. Caramba! São muitas situações que a gente tem trazido, isso não existia antes, né? O valor dessa representatividade. São relações muito, muito significativas. Eu sou líder da bancada do PSB na Assembleia Legislativa, base do governo, uma relação bastante estreita com o nosso líder, o governador, tem uma relação
assim, de muito diálogo, de muito respeito, mas fundamentalmente, né, de muita confiança nas conversas que são feitas, e a gente não tem motivo nenhum para, quando a gente faz algum acerto, a gente entender que não possa acontecer. Taquara mesmo, a gente tem trazido aqui muitos recursos. Ontem mesmo anunciamos mais um recurso bacana aqui. Eu vou anunciar aqui, não sei se já foi falado, que eu vi nas redes sociais, né? Mas além agora da UPA, que nós vamos entregar aqui num grande centro médico da cidade de Taquara, a gente trouxe aqui quase 3 milhões para terminar aquela UPA que tinha sido deixada abandonado ali próximo do presídio. Nós agora também vamos ter aqui o Parque do Trabalhador, todo ele repaginado, né? Vai ser investido ali quase 2 milhões de reais, realmente para poder trazer a dignidade, trazer o orgulho para os taquarenses, a importância de nós ter essa grande mãe, Taquara, que é a grande mãe da região aqui, uma cidade que fez os filhos ao redor aqui, Parobé, Igrejinha, Três Coroas aqui, cidades saíram daqui, e nós queremos retornar esse grande orgulho para a cidade. Na representatividade regional, a nossa grande cidade, Uparaiana, tem realmente buscado grandes investimentos. Os investimentos, por exemplo, da ligação entre os Sinos e Uparaiana, ligando Nova Hartz e a Igrejinha por dentro, com a infraestrutura do asfalto que nós anunciamos agora há pouco tempo atrás, com a busca com o prefeito Flávio, que entendeu da importância disso. São quase 5 milhões ali de investimento para fazer aquela ligação, da ligação do Uparaiana com as Hortênsias via Serra Grande, com todo o perímetro de Igrejinha, mais o perímetro de Três Coroas. Estamos falando aqui de quase 12 quilômetros de asfaltamento, no investimento ali na ordem de 15 milhões de reais, levando até Gramado, né? Nós vamos ter essa possibilidade. Aqueles que são mais antigos aí vão lembrar de tempos agora recentes, quando rompeu a 115, a dificuldade que era poder chegar lá. Nós vamos ter esse sonho realizado de poder ter tudo asfaltado por dentro, a transformação que vai se dar isso para o desenvolvimento a partir do turismo. Eu sou presidente da FRENTUR, que é a Frente Parlamentar de Fomento ao Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, e com muito orgulho sou um desenvolvimentista, mas tenho absoluta convicção que essas ligações, tanto a do Sinos com o Uparaiana e a do Uparaiana com a Hortênsias, vão mudar muito a história, e daqui a 10, 15 anos as pessoas vão agradecer e muito de ter havido essa concepção dos municípios. Claro que tem que ser falas, falei com o prefeito de Três Coroas, prefeito de Igrejinha, prefeito de Nova Hartz, a importância do prefeito de Gramado, de nós andarmos de mão dada e fazer. Não é uma questão partidária, né? É uma questão. O nosso partido é o Uparaiana, né? Nesse contexto, né? Sim. Bueno, tudo isso ganhando. Bom, nós ligamos com o Grande Vale Sinos, ligamos com a grande região das Hortênsias. Nós estamos falando aqui da segunda maior rota turística do país. Bom, nós criamos aqui um ambiente de muito desenvolvimento. Alicerçado a isso, eu também sou o presidente da Frente Parlamentar da Indústria do Estado do Rio Grande do Sul. Vocês entenderam o que é isso? Eu sou o único parlamentar em 55 parlamentares da Assembleia que sou genuíno da indústria. E isso, para mim, que pese que eu tenho muito orgulho disso, mas também, ao mesmo tempo, me deixa muito triste. Porque, ao saber que, por exemplo, o agro tem mais de 20 representantes e a indústria conseguiu eleger um, e desde 2010 não elegia nenhum. Então, eu passei a ser o presidente dessa frente com o cunho, né, e com o apoio maciço da Fiergs, né? Na próxima segunda-feira, inclusive, eu vou estar presidindo uma audiência pública na cidade de Passo Fundo, na região celeira, na região da produção, justamente porque a gente entende que essas grandes regiões, nós temos grandes indústrias no Estado do Rio Grande do Sul e precisamos reindustrializar o Estado. E nós temos um processo de desindustrialização já há mais de 30 anos. Nós já tivemos quase 30% do PIB e hoje temos pouco mais de 20% vindo da indústria e pouquinho mais de 10% quando a gente fala da indústria da transformação. Então nós precisamos mostrar quão importante é. A indústria é essa cadeia gigantesca que começa lá na lavoura, né? E aliás, poucos dias atrás, agora recentemente, nós fizemos inclusive um vídeo temático mostrando essa importância, que começa lá na lavoura com insumo, ela percorre um caminho, chega na indústria da transformação, com toda essa tecnologia, produzindo um produto final gigantesco e maravilhoso, e chega até a prateleira do consumidor final. Vejam o tamanho
de que uma indústria pode representar dentro de uma determinada atividade, Quantas dentro de um pessoas determinado estão segmento. inseridas no meio disso? Isso é importante a gente saiba, e é importante dizer que o saber fazer, né, a vocação, elas precisam caminhar junto. O cara que é jovem, tem que ter o ensinamento, é importante que você vá lá na lavoura, é importante que você vá lá no chão da fábrica, aprender a fazer, é importante que você veja lá no comércio, lá na prateleira, como se faz para ter esse feedback de como se tratar um cliente, como tratar o cliente lá na gastronomia, como tratar o cliente que vem lá do turismo, né? Porque esse turismo está ligado também a essa grande cadeia da indústria da lavoura até chegar no comércio, porque tem produtos ali que ele vai estar utilizando, seja na gastronomia, seja no alojamento, seja na empresa de transporte, na empresa ali na agência, né? Enfim, então a gente tem buscado fazer palestras, conversas, ajustes para isso. Vamos entregar o relatório da indústria agora em abril, que vai servir como guia para o governo do estado do Rio Grande do Sul montar, né, o programa de desenvolvimento e reindustrialização do estado. O governo já acenou que não vai ter um novo estudo e vai usar o nosso estudo, o meu estudo enquanto presidente, o estudo da nossa frente, o estudo da Comissão Especial da Indústria que formamos recentemente para poder dar o corpo mais formal, para poder entregar esse estudo que nós vamos entregar agora então em abril, está previsto para abril, para que o governo possa finalmente ter um grande programa de desenvolvimento de reindustrialização do Estado. Isso eu não tenho dúvidas que em tempos futuros vai refletir para o meu filho, para o seu filho, para o seu neto, e esse legado que a gente quer deixar no Rio Grande do Sul. Meu mandato termina final do ano e eu tenho absoluta convicção, se ele terminasse hoje, como eu disse há pouco, eu estaria absolutamente satisfeito com tudo aquilo que nós trouxemos e provamos para nós mesmos que era possível a partir do diálogo, da conversa, de não olhar para o lado quando tem alguém de bico olhando, porque a política traz muito isso, o cara não é do meu partido, o cara não sei o que tem. Tudo isso não me atinge porque a gente busca olhar para o todo, para o conjunto da sociedade e, aliás, nós vivemos em sociedade e precisamos respeitar isso. Mais importante do que tudo isso que nós falamos aqui é o respeito. Respeitar quem pensa diferente de ti, respeitar a democracia, tirar desse ensinamento, ou tirar até desse cara que pensa diferente de ti, tirar algo que possa acrescentar naquilo que tu pensa, mas sempre voltado a saber que é importante tu compreender que todos esses pensamentos fazem parte de uma sociedade. Por mais absurdo que talvez tu pense que o meu pensamento possa ser sobre um determinado tema, mas ele faz parte de uma sociedade e precisa ser respeitado, assim como é recíproco, ele também deve ser respeitado por mim, aquilo que talvez eu possa pensar que seja absurdo, mas certamente ele é importante para o crescimento da sociedade. Muito obrigado. Esse foi mais um Powercast da Curadoria Digital. Eu tô fascinado aqui. Obrigado mesmo pela visita. Obrigado por topar fazer esse convite com a gente aqui. Fico muito feliz e consegui entender mais ainda da importância da representatividade da nossa região aqui. Fico feliz que a gente consiga desenvolver isso. Nós, como empresa Curadoria Digital, a gente está ligado a todos esses municípios que tu falou e eu percebo a importância da valorização de cada região dessas. E a gente tem muito ainda para mostrar para o Estado. Com certeza. Nós temos muito caminho para andar e certamente também ainda temos caminhos que possam nos trazer ainda mais recursos. Eu não tenho dúvidas disso. E nós vamos em busca dessa possibilidade de nós termos ainda mais recursos na nossa região e contribuindo muito para o desenvolvimento dela, contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado, recolocar o Estado num ambiente de igualdade que possa recolocar ele num ambiente que possa ser altamente competitivo. Lembrar que nós temos 27 estados, o estado do Rio Grande do Sul não é uma ilha em que pese que tem 2 rios que nos separe do restante, mas nós concorremos com outros 26. Então nós temos que estar preparados, planejados, organizados, para sermos, se não sermos os primeiros, mas estarmos pertinho dos primeiros para que eles sintam que nós estamos ali pujantes, gigantes, né? Como sempre fomos tratados aqui o povo gaúcho, né? Com sua garra, com sua energia. Tem aqui um soldado para estar junto nessa caminhada. Obrigado, deputado. Esse foi mais um Powercast e valeu por acompanhar a gente até aqui.